Ok, jovens, continuando aqui, só para lembrar, nós estamos resolvendo o teste de vestibular 14 do livro Fundamentos de Matemática Elementar de Alceiese e é um teste do ITA, né? Era para verificar quais valores, qual é o valor de K para que essa equação tenha como raízes seno e cosseno de um mesmo arco. Aí nós resolvemos, né? Chegamos à conclusão aqui que K poderia ser menos 3 ou 15 terços, mas como nós introduzimos uma raiz estranha nessa passagem aqui, quando elevamos a equação ao quadrado, então tivemos que testar as duas raízes. Ao testar as raízes, nós chegamos à conclusão que o menos 3 não serve, né? Porque você não teria solução para a sua equação. E aí ficou prevalecendo 15 sobre 13. Agora nós queremos saber quais são as raízes dessa equação quando você faz K igual a 15 sobre 13, né? Chegamos a essa equação aqui. Na verdade, chegamos a esta equação. Só que as raízes dessa equação são as mesmas raízes da equação 50x ao quadrado mais 60x mais 11, não é? Tá certo? Então, nós só fizemos espremer um pouco a parábola, né? Não é isso? Então, vamos lá, mas as raízes são as mesmas. Muito bem. Resolvendo a equação agora, nós já chegamos ao discriminante, que é 1.400. Então, queremos a raiz do discriminante, né? Raiz de delta 2 é igual a... Bom, delta é 1.400, então é raiz de 100 vezes 14, não é isso? 1.400. Então, vai dar 10 raiz de 14. Mais ou menos, né? Quando eu ponho na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, no caso aqui é x mesmo, x igual menos b menos 60, mais ou menos a raiz de delta, 10 raiz de 14, sobre 2 que multiplicar o dobro de a, que é 100. Opa, dá para dividir tudo por 10, então você vai ter menos 6, mais ou menos raiz de 14, sobre 10. São as duas raízes, né? Eu posso dizer aqui, não dá para fazer mais nada, né? Posso dizer, pode simplificar aqui, fica 3 quintos, mas vamos deixar assim mesmo. A primeira raiz eu vou dizer que é menos 6, menos raiz de 14, sobre 10. E a segunda raiz eu vou dizer que é menos 6 mais raiz de 14 sobre 10. Bom, o que o problema quer é que essas raízes sejam o seno e o cosseno de um mesmo arco, não é? Vamos dizer, digamos que esse aqui seja o seno, como nós chamamos lá no início, né? No início nós chamamos isso aqui de seno. Não lembro onde é que está o nosso papel. Aqui. Nós chamamos o x1, aqui o x1 de seno de alfa e o x2 de cosseno de alfa, né? X2 cosseno de alfa. Então vamos continuar com essa mesma terminologia, né? Vamos dizer que o x1 é o seno de alfa, este aqui é o seno de alfa e o outro o cosseno de alfa, esse camarada aqui. Para que realmente essas raízes sejam o seno e o cosseno de alfa, eles têm que atender à relação fundamental da trigonometria, ou seja, quadrado de um mais o quadrado de outro tem que dar 1. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos lá. Seno ao quadrado de alfa, isso é uma verificação, hein? O problema nós já resolvemos e terminou aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vamos ver se está tudo coerente. Seno ao quadrado de alfa, então esse aqui é o quadrado, já vou fazer direto. É quadrado da soma, né? Vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo, que é 14, né? Sobre 100. Aqui mais. Agora esse segundo ao quadrado. Ixi, dei pouco espaço aqui, né? Vou colocar um pouquinho para baixo. Aqui já é o quadrado da diferença. Então, vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, não é? Sobre 10 ao quadrado, que é 100. Bom, esse cancela com este, tá certo? Repete o denominador. O denominador é 100. Aqui dá 36 mais 14. Quanto é que é 36 mais 14? 50. Mais, aqui, 36 mais 14, 50. 50 mais 50, 100 dividido por 100, 1. Então, perfeito, né? Tudo perfeito, tudo verificado. De fato, a solução do problema é K igual a 15 dividido por 13, não é? Se nós trocássemos, chamando um de cosseno e outro de seno, significa que tem dois arcos que vai dar a mesma coisa, né? Significa que vão ter dois arcos que atendem a essa demanda, né? É um arco que, pelo que eu vejo aqui, está no terceiro quadrante. O seno e o cosseno são ambos negativos. Está no terceiro quadrante. É isso aí. Bom, mas isso não importa muito. Agora eu quero voltar naquela outra que eu fiquei devendo para vocês, que eu disse, o que, que eu disse? Que quando você eleva ao quadrado, aparecem raízes estranhas. Né? Pode aparecer, tem uma situação que não, mas isso é um caso à parte. Né? Mas vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Bom, vamos pegar uma equação simples aqui. Vamos dizer que eu quero resolver essa equação. X mais 1 igual a 2. Ora, todos nós sabemos que aqui, número que somado com 1 vai dar 2 é igual a 1. Então, está resolvida, né? Está resolvida a equação. Agora vamos fazer o seguinte, vamos elevar a equação ao quadrado. O que vai acontecer? Fica x mais 1 ao quadrado igual a 4. Bom, o que significa geometricamente essa primeira equação? A primeira equação significa que você tem uma reta, essa reta aqui, quer saber quando essa reta atinge o 2, né? Então a reta vamos colocar aqui, a reta ela passa no 1, tem inclinação 1. Então, vou fazer rapidamente aqui. Essa reta, né? Aqui é 1, aqui tem 1, 0, o 1 vai no 2, tá certo? Então tá aí, ó. Tá aqui o gráfico daquela reta, né? Gráfico da equação, alguns poderiam dizer. Gráfico da reta, aí você quer saber quando é que essa reta atinge o valor 2. Quando é que ela atinge o valor 2? Aí você volta para o domínio 1. Então, x igual a 1. Essa é a resposta da equação. Está aqui, x igual a 1. Agora, eu elevando ao quadrado, o que vai acontecer? Geometricamente, você vai ter assim, ó. Como é que vai ficar isso, meu Deus? Tá. Você tem aqui de um lado uma parábola, né? Tá certo? Quando x igual a 0, você tem 1. Fazer a marcação aqui. Quando x igual a... Vai dar bem aqui, vou fazer em vermelho. Vai dar 1. Quando x for igual a 1, 1 mais 1, 2, vai dar 4, né? Vai dar lá em cima, ó. Aqui no 4. Certo? Quando x for menos 1, aqui vai dar 0. Aí quando x for menos 2, você vai ter 1 de novo. Então pronto, já sei que aqui é o eixo de simetria. Então você vai ter aqui, aqui e aqui para cá. 3, né? Que é o 3. 3, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui 0 e aqui 1. Esse 4. Né? Então, a nossa parábola vai estar mais ou menos
com esse formato aqui, né? Então, olha só, o que acontece geometricamente quando você eleva um polinômio de grau 1 ao quadrado? Ele vai ficar um polinômio de grau 2, ou seja, você vai pegar a reta e vai entortar. Você está entortando a reta. Pegou a reta e entortou, tá vendo? Ela passa aqui, mas você pegou aqui, deu uma entortada nela, né? Imagine, ela era assim, aí você vai dar uma entortada e ela ficou assim. Ó. Você pegou essa parte, trouxe para cá e deu uma entortada nela assim. Tá aí, é a parábola, né? Aí a pergunta que você fez no início era onde é que essa reta vai atingir o 2? Vai atingir no x igual a 1. Agora a pergunta é, onde que essa parábola alcança o 4? Aí você olha para cá, ela vai alcançar o 4 no 1 e vai alcançar o 4 no menos 3. Ó. Então você obtém duas respostas. Só que essa resposta aqui não é a solução da equação original, entendeu? Como que aparecem as raízes estranhas, essa aqui não é a solução da equação original, tá bom? É que quando você eleva ao quadrado, você está entortando a reta. Nesse caso aqui, nesse exemplo, está entortando. Aí vai aparecer mais raízes, né? Porque uma reta horizontal vai cortar o gráfico em dois pontos. E essa aqui não é a solução da equação original. Você introduziu uma raiz estranha, uma impostura. Tá claro por que a gente tem que testar o resultado? Quando você eleva ao quadrado. Isso, quando você estuda lá no ensino fundamental, chama de equações irracionais, alguma coisa assim. Ok, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se não tiver algum problema, digam no grupo ou aí pelos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus.